Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 5. Eu vou ler a partir do versículo de número 43. Mateus, capítulo 5, nós vamos ler do 43 até o versículo de número 47. Mateus, capítulo 5, a partir do versículo de número 43. Glória a Deus. Depois que nós fizemos a leitura bíblica, as crianças estão autorizadas a receberem a palavra de Deus na linguagem delas, tá? Diz assim a palavra do Senhor: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos tratam com maldade e vos perseguem, para que possa ser filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz com que o sol se levante sobre os maus e bons, e faz chover sobre os justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis mais do que os outros? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Amém? Curve, por favor, a sua cabeça. Querido Deus, nós te agradecemos, te louvamos por essa noite, mais uma vez, voltarmos a este templo, para lermos a Tua Palavra, para observarmos a Tua Palavra, para, Senhor, recebemos a edificação para o nosso espírito nessa noite. Eu sei que muitas pessoas chegaram a esse templo também com o objetivo, Senhor, de participarem do corpo e do sangue do Senhor. É um objetivo louvável, mas eu te peço que, Senhor, por graça e misericórdia, o Senhor nos conduza na ministração da Tua Palavra, e que a Tua Palavra possa ser, primeiro, alimento para cada um de nós, e depois sirva, Senhor, de nutrição, para, Senhor, mantermos a nossa vida espiritual saudável, a nossa mente equilibrada, o nosso espírito edificado pelo Senhor. E eu tenho certeza que a partir desses benefícios, o Senhor também poderá curar o nosso corpo. Aqueles que porventura estiverem doentes com qualquer tipo de enfermidade, pode ser alcançado nessa noite pelo poder da Tua Palavra, Senhor, e saírem daqui curados para a glória do Teu nome. Nós sabemos, ó Deus, que muitas coisas acontecem no mundo físico a partir do efeito do mundo espiritual. Alguns profissionais acreditam, a ciência, Senhor, informa que muitas coisas que acontecem na nossa mente, na nossa alma, reflete, Senhor, no nosso corpo. E eu creio que a Tua Palavra não é diferente, pois a Tua Palavra diz que ela é viva e ela é eficaz. E eu tenho certeza, Senhor, que ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Ela vai até onde nós não vamos, ela faz o que nós não fazemos, ela tem, Senhor, a eficiência que nós não temos. Portanto, ó Deus, nós oramos ao Senhor, pedindo que todas as bênçãos reservadas para nós, seja nessa noite, meu Deus, alcançada na vida e na família de cada um dos Teus filhos. Que a Tua Palavra seja eficiente em nossos corações, que possa encontrar uma terra fértil, para que seja, Senhor, uma palavra produtiva, para gerar frutos para o nosso desenvolvimento espiritual. Pedimos a Ti todas essas bênçãos, e por fé Te agradecemos, em nome
de Jesus. Amém. Tome, por favor, o seu assento, enquanto nós vamos voltar o nosso olhar para a Bíblia Sagrada. Meus irmãos, eu estava aqui observando que, por força do calor, a gente acaba dormindo mal, né? Aí vai dando um sono na gente, não é verdade? Algumas pessoas disfarçam, eu estava vendo ali o irmão bocejando, e é uma coisa bem interessante, né? Eu fiz questão nessa noite de começar a pregar bocejando, porque quando a gente vai bocejando, eu vi que algumas pessoas seguraram, mas só de falar de bocejar a gente começa. Ali, alguém está colocando a mão no rosto. E ali tem outra pessoa. O nosso irmão lá no início do culto, eu observei ele bocejando. É o calor, né? A gente não dorme bem. Mas eu preciso dizer para vocês que eu não estou bocejando. Que eu não estou bocejando porque eu estou com sono. Eu estou bocejando porque eu estou lendo aqui bocejar. E aí na primeira eu disfarcei, agora na segunda foi bocejo mesmo. Quando você começa a bocejar, às vezes você está sem sono. Às vezes você não está nem muito cansado, mas se você olha para uma pessoa assim que está bocejando na sua frente, automaticamente você começa a ter sinais do ato de bocejar. Quantos aqui já bocejaram porque viram alguém bocejar? Deixa eu ver. Bastante, né? Tem alguns que não, mas a grande maioria, deixa eu ver. Olha, bastante gente. Quem está com sono, diga amém. Bastante gente também. Eu vou dizer para vocês que eu não estou com sono e nem cansado. Mas eu fiz aqui um exercício só para ver quantos aqui eu ia ficar com vontade de bocejar. Boa parte dos irmãos aqui eu percebi alguns sinais. Eu preciso dizer para vocês que bocejar é uma ação fisiológica. Ela é uma ação que a ciência não explica muito bem, mas é um fenômeno que ele é reproduzido a partir, muitas vezes, de um reflexo de alguém que você vê. Às vezes você não está com sono, não está cansado, teve uma noite bem dormida, está com o seu corpo descansado, mas você acaba percebendo que o bocejar é contagioso. Você olha para uma pessoa que está bocejando, você está bem, mas você acaba bocejando também. Alguns profissionais, eles acabam tentando trazer uma definição do ato de bocejar
ter alguma resposta científica. Eu não sei se alguém aqui sabe, mas eu pesquisei e não encontrei nenhuma resposta assim tão contundente da ciência. Mas existem algumas hipóteses que explicam para nós por que às vezes você olha para alguém sem sono e essa pessoa começa a bocejar, e aí você que não estava com sono passa a bocejar também. Existem algumas hipóteses, uma vez que não tem uma comprovação científica, por força de ser um movimento que a gente faz com a boca para tentar, de repente, oxigenar mais o corpo, receber mais oxigênio. E por força desse movimento, que não há muitas explicações científicas, algumas teses e algumas hipóteses são levantadas. Por exemplo, alguns afirmam que o ato de bocejar, ele tem como objetivo regular a temperatura do corpo. Então, se a pessoa está com o corpo muito aquecido, ela vai oxigenar o seu corpo através do bocejar, porque ela vai receber um volume maior de oxigênio, e a partir daí ela vai ter a temperatura do seu corpo reduzida. Outros afirmam que o ato de bocejar é um ato simples de manter a pessoa acordada. Então, se você abre bem a sua boca, o sono vai embora. Às vezes eu estou dirigindo e o meu ato de bocejar é tão alto, que a minha esposa assusta se ela estiver dormindo. E aí é comum nós viajarmos e a turma lá de casa ser arrebatado de sono e eu ficar lá sozinho dirigindo. E aí eu começo a bocejar, e aí eu vou começar a abrir bem a minha boca, e o interessante é que esse movimento ele é tão forte, que eu começo a lacrimejar. Eu não sei se com os irmãos acontece isso, acontece muito. Para os irmãos que trabalham à noite, talvez o ato de bocejar seja uma constância na sua vida. Outros afirmam que o ato de bocejar também, além de elevar o nível de oxigênio no corpo, no organismo, ele também é uma demonstração que você está entediado, que você está sem disposição e até mesmo com sono. Os profissionais da área da comunicação, aqueles que não observam apenas as palavras, mas também têm habilidades para observar a comunicação não verbal, que é a comunicação através do seu comportamento físico. Eles afirmam que sempre que uma pessoa começa a bocejar no auditório, é sinal de que ele está muito cansado, é sinal que ele está com sono, é sinal que ele está com tédio, é sinal que ele está tomado de qualquer outro sentimento que não é a atenção. Então, às vezes a pessoa começa a bocejar e ela tem um esforço adicional para ela poder concentrar a sua atenção. Pastor, o senhor não me trouxe aqui terça-feira para falar de sono. O senhor não me trouxe aqui, pastor, para falar de bocejo. O que é que então que o senhor está querendo falar sobre isso? Eu quero mostrar para vocês que a nossa proposta para essa noite é falar sobre o efeito contagiante do bocejar. Como que o senhor vai tratar desse assunto com amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem? Eu quero mostrar para vocês a relação que há no efeito contagiante de muitos comportamentos que nós temos a partir do outro. Então observe, irmã Lídia, se quando eu olho para alguém que está bocejando, eu também tenho o mesmo comportamento, eu preciso mostrar para vocês que o homem natural, o homem físico,
o ser humano dentro da sua perspectiva terrena, ele é capaz de reproduzir comportamentos a partir do outro. Esse será a temática desta noite. Assim como o ato de bocejar é reproduzido com um efeito que é involuntário. Ninguém diz assim, eu vou bocejar agora. Ninguém diz assim, eu vou dormir agora. Normalmente você é arrebatado pelo sono. Normalmente você é arrebatado pelo ato de bocejar. Tudo isso é feito num ato mecânico, automático. Então, nós vamos observar o texto nesta noite e nós vamos perceber que Jesus estava com um objetivo de mostrar para nós que nem todos os comportamentos que a gente vê em alguém nós podemos reproduzir. Não é tudo aquilo que a gente vê no outro que a gente pode simplesmente ligar o piloto automático e reproduzir da mesma forma. Pautado nessa minha colocação, nós vamos voltar ao texto e nós vamos observar aqui o que está escrito no versículo de número 43. Ele traz a seguinte expressão: amarás o teu próximo e odiará o teu inimigo. Quando você circular esse versículo, você vai entender que esta é a proposta de Jesus. Partir de uma informação que aqueles ouvintes já conheciam, para depois trazer um novo conhecimento. Logo, a primeira estrutura do texto, a primeira seção do texto bíblico, não está relacionado com o bocejar, mas está relacionado com a atitude de amar e de odiar. Está aqui relacionado com dois sentimentos que muitas vezes ele é reproduzido a partir do que outra pessoa tem comigo. Aí eu quero mostrar para vocês que a segunda sessão é o princípio que Jesus vai nos ensinar nessa noite. Aonde que está, pastor, o princípio que Jesus vai nos ensinar? Jesus vai nos ensinar a partir do versículo de número 44, 45, 46 e também 47. Logo, dos versículos 44 até o versículo 47, nós vamos encontrar Jesus nos ensinando o princípio de que o meu comportamento não pode ser influenciado por aquilo que o outro faz comigo. E aí nós vamos concluir a aplicação pessoal do ensino de Jesus a partir do versículo de número 48. Se não, percebam as três sessões desse texto que nós lemos. Versículo de número 43 é o princípio da declaração da lei, do conhecimento dos ouvintes. Do 44 até o versículo 47 é o ensinamento prático de Jesus. E no versículo de número 48 nós vamos encontrar aqui a aplicação pessoal ou a prática do ensino de Jesus. Eu quero que você volte o seu olhar, porque aqui, irmãos, nós vamos encontrar algumas coisas muito contemporâneas, muito dos nossos dias. Nós vamos encontrar aqui algumas expressões que elas estão muito na moda. Por exemplo, o verbo amar. O verbo amar, irmãos, ele tem passado por muitas e muitas alterações. Eu estava conversando esses dias com uma pessoa e estava explicando para ela que nós estamos aqui nessa noite, dentro desse templo, com pessoas das mais variadas gerações. Nós temos aqui um contexto multigeracional. Nós temos aqui pessoas que, desde que se entende como gente, eles vão fazer a compra lá e faz a sua notinha, anota o seu nome, tem lá a sua caderneta de fiado, compra lá no comércio e no final do mês, em algum dia específico, ela vai lá e desde que ela entende por gente, ela compra no mesmo lugar
o dono do comércio já passou umas 2 gerações, mas ela compra lá, ela anota. E a pessoa tem tanta confiança nela, que basta ela dar um nome, é o meu filho, é o meu neto, que ela compra com naturalidade. No entanto, nós temos pessoas aqui que compram no mercado, elas não utilizam mais o dinheiro. Elas não utilizam mais um cartão plástico, elas vão utilizar o telefone. E o interessante é que elas não vão utilizar mais o Pix. Elas vão pegar o celular e vai aproximar da máquina e vai aprovar a transação e ela vai sair em segundos. O que é que o senhor está dizendo com isso, pastor? Em nosso meio, nós temos pessoas que entenderam o que era amar há 20, 30 anos atrás, e hoje elas precisam entender, ou elas estão passando por uma revisão conceitual do que é amar. Portanto, eu estou trazendo esses 2 exemplos para vocês entenderem. Se eu dissesse aqui o que é amar para você, talvez você ia colocar, ou você ia revisitar a sua memória e dizer assim, não, amar é isso, amar é aquilo, amar é aquilo. Mas se você perguntar talvez para uma criança, para um adolescente, ele ia dizer para você, não, isso para mim não significa amar. Isso para mim é mais do que a sua obrigação. Isso que você está fazendo por mim é tudo o que você precisa fazer. Para outros, talvez uma atitude simples de pegar um copo de água, de levar, por exemplo, alguma coisa para refrescar a pessoa, é uma atitude de amor. Então, o que eu estou dizendo com isso? Jesus, ele está aqui querendo produzir uma mudança do conceito de amar. Jesus está querendo trazer aqui um ensino para aquelas pessoas naquela época. E também nós vamos refletir para os nossos dias, Karen. Por exemplo, o texto diz assim, ouviste o que foi dito aos antigos, a outra geração, a geração do passado, a geração de Moisés, os nossos antepassados ouviram um conceito a respeito do amor. Então aqui observem, o texto deixa bem claro, Jesus fala, ouviram o que foi dito aos antigos, amai ou amar o teu próximo. O interessante, que eu quero já aqui abrir um parênteses, é que a Bíblia de fato tem várias referências, aonde que o próprio Deus, ou usando Moisés ou outros escritores, vai falar sobre amar o teu próximo. Isso é bíblico, amar o próximo é bíblico. Nós encontramos no Antigo Testamento, nós encontramos no Novo Testamento. Tudo isso não é nenhuma novidade para nós. No entanto, olhe para mim, há uma continuação. O texto diz assim, ama o teu próximo e odeia o teu inimigo. Eu nunca encontrei na Bíblia esse complemento. Alguém já encontrou, a não ser nesse texto? Alguém já encontrou o próprio Deus orientando a odiar o próximo? Não. Ou melhor, o inimigo? Não. Aqui era uma expressão que Jesus estava utilizando, Miriam, porque nesse contexto de Jesus, o conceito de amar o próximo tinha passado por uma transformação. As pessoas haviam ampliado a maneira de entender o que era amar o próximo. Então aqui Jesus está fazendo uso de uma consideração daquele tempo. E eu quero dizer isso para vocês, Dani. Então o que está acontecendo aqui? Não é Jesus que está inventando para odiar o inimigo, não. Era a concepção de amor daqueles dias. A Bíblia só diz, ame o teu próximo. Mas aí algumas pessoas começaram na prática a modificar o conceito, o ensino acerca do amor. O que eles fizeram? Eles disseram assim, não, a lógica é, se eu estou amando o meu próximo, eu vou odiar o meu inimigo. Quantos sabiam disso? Nunca foi bíblico odiar o inimigo. Nunca foi bíblico você devolver, pagar com a mesma moeda. Nunca foi.
Mas Jesus sabia, irmão Marcos, que naqueles dias já havia passado por uma alteração do conceito de amar o próximo. Então Jesus vai trazer aqui para nós, é claro que para aqueles que o ouviam naqueles dias, Jesus vai produzir um desenvolvimento, Jesus vai produzir uma revisão no conceito de amar o próximo. Eu quero já destacar aqui, porque são duas sessões que são comparadas. A primeira sessão, que é o versículo de número 43, vai trazer o conceito do que eles acreditavam que era amar. A partir do versículo 44 até o versículo de número 47, há um processo de comparação com aquilo que os antigos interpretavam acerca do amor. Jesus quer ampliar o conceito de amar. Como é que Jesus vai fazer isso? Primeiro, Jesus vai trabalhar o conceito de amar. Por quê? Porque o texto diz amar o próximo. E vocês vão observar na Bíblia Sagrada que eles precisavam de uma revisão tanto do conceito de amar quanto do conceito do próximo. Quantos sabiam disso? Eles estavam completamente confusos com o mandamento. Então há duas necessidades conceituais para serem revisitadas aqui. A primeira é o conceito de amar. Depois a gente vai falar do próximo. A primeira coisa que Jesus vem a afinar, alinhar, ajustar, é o conceito de amar. E eu preciso dizer uma coisa para vocês aqui. À luz das Escrituras, eu vou fazer algumas afirmações. Se você quiser anotar, pode tomar nota. Amar, não, Jesus nunca afirmou que amar é gostar. Jesus nunca afirmou que amar é gostar. A gente pensa que amar é gostar. Jesus nunca afirmou isso. Amar não é gostar. É diferente. Muitas vezes você não gosta da atitude do seu filho, mas você o ama. Muitas vezes você não gosta da atitude do seu esposo, mas você o ama. Muitas vezes você não gosta da atitude do seu pai, mas você o ama. Então Jesus está nos mostrando, pela Bíblia eu vou trazer alguns exemplos. O primeiro, Jesus vai ajustar. Jesus nunca afirmou que amar é gostar, irmãos. Então não dá para você misturar as coisas. Tem gente que você gosta, mas não ama. E tem gente que você ama, mas não gosta. Cadê o Ney? O Ney falou para mim: pastor, pega leve dia de terça-feira. Mas a gente precisa aprender as Escrituras. Primeira coisa, Jesus nunca afirmou que amar é gostar. Jesus nunca afirmou que amar é aceitar. Jesus nunca afirmou isso. Tem gente que acredita até hoje que amar é aceitar. Jesus nunca afirmou que amar é curtir. Por mais que você use essa expressão, eu amei essa postagem, mas Jesus nunca afirmou que amar é curtir, irmãos. Isso não é. E eu preciso dizer para alguém aqui nessa noite: você se sente amado porque alguém curtiu a sua foto, porque alguém curtiu o seu reels, porque alguém curtiu o seu vídeo, seja lá o que for. Não, irmão, Jesus nunca afirmou que amar é você curtir, é você aceitar. Não, Jesus nunca disse isso. Outra coisa, Jesus nunca afirmou que amar é você passar a concordar com a pessoa. Jesus nunca disse isso. Às vezes você ama discordando. E eu preciso que você entenda isso nessa noite, porque quando você ampliar o seu conceito de amar, você vai rever todos os seus valores. Jesus nunca afirmou que amar é alterar o conceito de pecado. Jesus nunca falou que amar é você tolerar o erro. Isso não é amar. No mundo romântico que a gente vive,
A gente pensa que amar é sempre quando alguém concorda com a gente, quando alguém gosta da gente, quando alguém aceita a gente, quando alguém curte o que a gente faz, quando alguém não vê nenhum problema no que nós estamos praticando. Não. Pai e mãe ama e muitas das vezes precisa corrigir. Ama, mas muitas das vezes precisa ajustar comportamentos. Então eu vou só recapitular aqui: amar não é gostar, amar não é aceitar, amar não é curtir, amar não é passar a concordar, amar não é alterar o conceito do pecado. Mas então, pastor, o que é amar? Pela Bíblia, nós vamos entender que amar é você revelar a natureza do Pai em você, porque Deus é amor. Quando você revela a natureza de Deus através das suas atitudes, isso é amar. Amar é você revelar a natureza do Pai em você. Eu não sei se algumas das irmãs lembram, mas antigamente tinha umas figurinhas que era assim: amar é você fazer isso. Quantos aqui lembram disso? Só para você voltar na memória. Olha, bastante gente, hein? Quantos aqui mandaram essas figurinhas para as paquerinhas, na época que era adolescente? Não levanta, Ruth, senão vai complicar para mim. Aquela figurinha, amar é... Pode levantar, amor. Eu lembro dos seus diários, né? Quem tiver curiosidade, a gente tem uma mala de cartas e de correspondências que a gente trocava. Gente, a Ruth só fazia declaração de amor. Eu só mandava texto bíblico. A Mariela esses dias achou, e nós estávamos fora de casa. Ela falou: mãe, mas que negócio brega é esse? Eu não sei se ela está no culto hoje, deve estar na comunicação. Mas a gente usava aquelas figurinhas. Pastor, o que é amar? Primeiro, amar é revelar a natureza do Pai em mim. Quando você pergunta quem é Deus, quem é Deus? Deus é amor. Então, quando eu amo, eu revelo a natureza de Deus através de mim. O que é amar? Amar é manifestar os atos de Deus. O que é amar, pastor? Amar é refletir a reação do Pai em mim. O que é amar? Amar é demonstrar como que Deus reagiria no seu lugar. O que é amar? Amar é você manifestar todos os atributos de Deus, especialmente com o próximo. Esse era o conceito que eu queria trazer para vocês. Aqui, teologicamente falando, o que Jesus está querendo ensinar para nós é exatamente isso. O amor é você revelar a sua identidade em Deus. A identidade de Deus em você é o amor. Parece-me que eu falei isso domingo. Não é a minha credencial de membro. Lembram? A minha principal identidade é o amor. E a filiação? Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. E a origem? Gerado em Deus, plano do céu, planejado pelo Espírito Santo. Em que cartório? Das regiões celestiais. A minha identidade é o amor. Então, como é que eu vou demonstrar isso? Demonstrando, através dos meus atos, quem é Deus. Resumidamente, amar é você produzir a natureza de Deus, é você reproduzir. Aí eu pergunto, para nós que temos a Bíblia, qual é a forma de nós identificarmos o nosso modelo? Qual é o personagem bíblico que nós vamos nos espelhar para entender qual é o modelo de amor, de atitude? Qual que é? É Paulo. Apesar dele ter dito: sede meus imitadores como eu sou de Cristo.
mas não é Paulo. É Abraão, que era o herói da fé, também não é Abraão. Era Elias, que orava e descia fogo do céu, também não é Elias. Quem que é o nosso modelo, o nosso referencial? Chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Eu preguei aqui domingo dizendo que toda a plenitude do Pai habitou em Cristo. Cristo é o nosso modelo. Cristo é o nosso modelo. Pastor, o senhor já alcançou? Eu acho que nem 10%. Mas eu tenho certeza que eu estou caminhando. Enquanto eu estou ouvindo o que Jesus disse, eu estou caminhando no meu crescimento e no meu desenvolvimento espiritual. Mas talvez existem pessoas aqui que nunca entenderam que amar é você manifestar a natureza de Deus em você. É você ter uma identidade que de fato você é filho de Deus. Pastor, prova isso. Olha o que está registrado. Ele diz assim, Jesus, no versículo de número 44: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei o bem aos que vos odeiam e vos perseguem. Para quê? Para que possais ser filhos do vosso Pai. Na prática é exatamente isso. Na prática é isso. Na prática é isso. Jesus também vem fazer uma correção sobre o conceito do próximo. Capítulo de número 19 do livro de Levíticos, versículo 17 e 18. Quero ver se é possível nosso irmão Adnilton ler para nós. Levíticos, capítulo 19, versículo 17 e 18. Nós vamos observar qual era o conceito de próximo dito na lei. Levíticos 19, 17 e 18. Se for possível a projeção, já está aqui. Não aborrecerá ao teu irmão no teu coração, não deixará de repreender o teu próximo, e nele não sofrerá pecado. Não te vingará, nem guardará ira contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Aqui o texto deixa claro que a concepção de próximo para o hebreu, ou para o israelita, ou para o judeu, o próximo era todo aquele que fazia parte da família de Israel. Filhos do povo. Podia ser de uma outra tribo? Podia. Mas o próximo aqui dentro do contexto está relacionado ao povo de Israel. Mas Jesus vai trabalhar um pouco desse conceito. Eu não sei se vocês se lembram, mas como é que vai surgir o que nós conhecemos como parábola do samaritano? Como é que vai surgir? Um religioso faz uma pergunta: Senhor, o que eu farei para herdar a vida eterna? Aí o Senhor Jesus responde: você conhece os mandamentos, cumpra eles. Quais são os mandamentos? Aí ele fala assim: olha, amar a Deus, resumidamente, sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. E ele já estava satisfeito, mas ele queria mais. Ele queria uma massagem do ego, porque ele já tinha um movimento de cumprir aqueles preceitos. Aí ele vem com a pergunta do texto: quem é o meu próximo? Aí Jesus falou: ficou ruim. Aí o chicote comeu, estalou. Aí você conhece a história que Jesus conta do samaritano. Quando o religioso que seguia todos os preceitos da lei disse:
eu já cumpro, mas vem cá, quem é o meu próximo? Aí Jesus conta a história do samaritano, que uma pessoa descia de Jericó para Jerusalém, ou vice-versa, e por força de um ataque que ele teve, de uns bandidos, de uns ladrões, ele foi atacado e ficou quase morto. Passou ali o sacerdote, passou o levita, e ninguém se manifestou com um ato de misericórdia. Aí de repente vem descendo um samaritano, e ele para, dá os primeiros socorros, cura as feridas, faz tudo que uma pessoa do bem deveria ter feito. Chama-lhes a atenção o fato dele parar ali e ter aquela atitude de misericórdia, de amor. A Bíblia não diz que eles se conheciam. A Bíblia não fala que eles eram amigos. A Bíblia não diz que eles já tinham algum tipo de sociedade. A Bíblia sequer cita o nome. A Bíblia diz que um era samaritano. E pela cultura, pelo conhecimento histórico, pelo posicionamento das Escrituras, os samaritanos não conversavam com os judeus. Agora eu quero que você leia a sua Bíblia lá em João capítulo 4, para ver se eram os samaritanos que não falavam com os judeus, ou os judeus que não falavam com os samaritanos. Descubra aí, desafio de hoje. Porque tem sempre aquele que não abre mão, tem sempre aquele mais duro, tem sempre aquele mais difícil, tem sempre aquele que não cede. Depois vocês descobrem e me falam. João capítulo 4. Quem era Miriam? Eram os judeus que não se comunicavam com os samaritanos, ou os samaritanos que não falavam com os judeus? Os judeus que não falavam com os samaritanos. Ei, é isso que diz? 4, versículo 9, leia para nós, por favor. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque o judeu não se comunicava com os samaritanos. Bom demais, né? Eu sou apaixonado por Jesus. Porque Jesus vai quebrando essa celeuma, antipatia. O judeu que não falava com o samaritano. E o que era melhor, o texto diz que Jesus vai sair da Galileia para a Judeia, ou da Judeia para a Galileia, e o texto diz que era-lhes necessário passar em Samaria. A expressão necessária ali não era porque era o trajeto, porque existiam dois caminhos que favoreciam essa divisão, essa contenda. Existiam duas opções para eles não se cruzarem. Jesus tinha pelo menos duas opções para sair de um lugar para o outro sem ter que dar de cara com nenhum samaritano. Mas o texto diz que era necessário. Não era porque Jesus tinha uma necessidade, era porque Jesus tinha um propósito. Jesus queria falar com aquela mulher. Jesus queria mostrar para aquela mulher que existia uma outra fonte. Ela conhecia a fonte de Jacó, e o texto diz: estava ali a fonte de Jacó, mas Jesus queria se apresentar com uma fonte que jorra para a vida eterna. Jesus na prática. Só que para isso teve que mandar o colegiado de obreiros. Vai comprar alguma coisa. Tem hora que para Jesus agir, eles deixam a gente ocupado. Se você quiser anotar, pode anotar. Tem horas que para Jesus agir, Ele vai deixar você bastante ocupada.
bastante ocupado. Tem hora que para Jesus agir, Ele vai te dar alguns probleminhas para você resolver. Vai tirar você de cena. Porque quando o amor de Deus quer se manifestar, quando o milagre precisa acontecer, Jesus tem os seus caminhos, Jesus tem as suas estratégias. Jesus diz assim: vai lá comprar lá alguma coisa. Quando eles voltaram, eles encontraram Jesus conversando com uma mulher, e o que era pior, uma mulher que era samaritana. Imagine a cabeça daqueles judeus. Jesus conta essa história só para dizer para mim e para você quem que é o seu próximo. O seu próximo está mais próximo do que você imagina. Seu próximo está dentro da sua casa. Divide até quarto com você. Come na tua mesa. Divide sessão de trabalho. Senta do teu lado na faculdade ou na escola. O teu próximo está mais próximo do que você imagina. E aqui dentro da concepção deles, era assim: nós vamos tratar de acordo com um movimento. É meu, eu converso. É judeu, eu dialogo. É do meu grupo, eu vou interagir. Mas se não for, eu vou rejeitar. Eu vou desprezar. Jesus está querendo tratar exatamente isso. Jesus quer mostrar para nós que a nossa atitude de misericórdia, ela precisa ser exatamente para essa pessoa que a gente nunca imaginou que é o nosso próximo. Sabe por quê? Porque se ela bocejar perto de você, você vai bocejar também. Se ela abrir a boca perto de você, você vai abrir a boca também. Se ela te atacar, você vai atacar também. Porque você reflete muitas vezes o que o outro, o comportamento do outro. Você quer devolver na mesma moeda. Mas Jesus mostra para nós temos uma nova identidade. A minha identidade ultrapassa os perímetros de Samaria, da Galileia ou da Judéia. Jesus está dizendo: eu vou ultrapassar essa fronteira, mas eu vou manifestar a identidade do Pai nesse tanque ao meio-dia. Sabe o que Jesus faz? E eu amo Jesus. Sabe o que Jesus faz para quebrar a celeuma, a dureza do nosso coração? Sabe o que Jesus faz? Jesus ousa nos pedir alguma coisa. Ele nos pede. Sabe quando Jesus pede alguma coisa para você, durão? Jesus quer te dar. Quando Jesus pede alguma coisa para você, Ele quer te dar. Quando Jesus te pede alguma coisa, é porque Ele quer te abençoar. Jesus não precisa nada do que é teu, tudo que você já tem é dele. Quando Ele te pede alguma coisa, Ele quer te abençoar, Ele quer te honrar. Ele pediu: dá-me de beber. A mulher falou assim: como é que o senhor, sendo judeu, pede alguma coisa para mim? Abusado, hein? Nem conversar comigo você conversa. Nem conversar comigo você conversa. Estou fazendo uma linguagem nossa aqui. Quase. Ele é o Revista Atualizada. Você nem conversa comigo. Como é que você está me pedindo? Nesse meio-dia, nessa hora, que eu estou vindo para não encontrar ninguém, o Senhor tem a ousadia de me pedir alguma coisa? Jesus responde para ela: se tu soubesses. Se tu soubesses quem é que te pede, era tu que me pedirias. Nesse contexto,
Jesus mostra para ela que a água que ele queria dar para ela ia nascer dentro dela uma fonte que jorrava para a vida eterna. Nesse contexto desse diálogo entre Jesus e o samaritano, nós voltamos lá para o episódio: quem é o meu próximo? E Jesus está dizendo assim: olha, o teu próximo é quem você menos imagina. Talvez quem te fez chorar este mês, talvez quem te aborreceu de tal forma que você perdeu a alegria, se estressou. Talvez uma pessoa que você se decepcionou, né? Essa pessoa é o teu próximo. É essa pessoa que você precisa estender um manto da misericórdia, descer o azeite do perdão, o bálsamo da alegria. É o teu sorriso que ela precisa, é da tua ajuda que ela precisa, é do teu abraço que ela precisa. Estou caminhando aqui para o final. O interessante é que a gente só vai compreender isso, irmão, sabe quando? Quando a gente estiver em contato com o dono da identidade. Eu ouvi um pastor conhecido, muito conhecido, o pai dele dizer, um antigo pastor afirmar: se ele passasse um dia sem orar, ele percebia. Se ele passasse 3 dias sem orar, a família dele percebia. Se ele passasse 5 dias sem orar, a igreja percebia. Você sabe por que muitas vezes você não consegue? É porque falta o exercício do contato com Ele. Jesus usa as coisas naturais para explicar as coisas espirituais. Eu conversava com o Vladimir esses dias sobre o texto de 2 Crônicas capítulo 7, quando diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. E eu explicava para ele que oração não é um monólogo, não é um diálogo que parte só daqui. Oração é contato com o Pai, é rosto a rosto, tete a tete. Oração é uma troca de olhar. Eu olho para ele e ele olha para mim. Eu leio ele e ele me lê. Quando você encontra-se com Jesus, é diferente. É diferente. É diferente. Jesus vai dar aqui alguns exemplos. Que quem tem a identidade de filho faz. Parece, quando você lê, que não existe ninguém que seja capaz de praticar isso. Parece ser um absurdo. Você amar os inimigos, abençoar aqueles que vos amaldiçoam. Na outra versão diz orar, não é? Na versão de vocês diz orar. Versículo de número 44. Amai os vossos inimigos e orai, não é isso? Para aqueles que vos perseguem. Fazei o bem para aqueles que vos odeiam e orai por aqueles que te tratam com maldade. Eu estava preparando essa palavra hoje, fazendo os ajustes, e eu recebi uma mensagem no meu celular, que eu precisei botar em prática isso, Pastor Marcos. E eu falei assim: Jesus, eu preciso que o Senhor me ajude, porque eu não gosto do comportamento dessa pessoa. Eu recebi uma correspondência dela e eu disse assim: Jesus, eu não gosto do comportamento dessa pessoa.
E o Senhor falando comigo: você não tem que gostar, você tem que amar. Só que aí, no exercício da prática, eu preciso saber para quem eu vou olhar para bocejar. É para Jesus ou para Ele? Quem é que eu vou ter que contato visual para receber essa mensagem no meu cérebro e a partir daí eu reproduzir o comportamento? Para quem que eu tenho que olhar? Para quem eu não gosto ou para Jesus? Para quem me fere ou para Jesus? Para quem me amaldiçoa ou para Jesus? Para quem fala mal de mim ou para Jesus? Para aquele que me aborrece ou para Jesus? Se eu olhar para Ele, eu vou reproduzir. É toma lá da cá. Mas se eu olhar para Jesus, eu vou cumprir a palavra do Senhor. Então o Senhor me ensina nesta noite. O Senhor fala ao seu coração nesta noite. O Senhor toca na sua alma nesta noite. Você não tem para onde correr. Se você olhar para Jesus, você não vai fazer da mesma forma que Ele está fazendo. Ele está bocejando e você está aqui, ó, olhando para Jesus. Ele está se comportando e você está assim, olhando para Jesus. É possível, pelo domínio, o governo do Espírito Santo na sua vida. É possível. Abra mão do rancor. Abra mão da frustração. Abra mão da mágoa. Abra mão da ofensa. Olhe para Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus, injustamente, sem erro, chicoteado, cuspido, preso na cruz, só fez o bem, alimentou a multidão, curou o enfermo, libertou. E no momento que ele precisava da resposta, o povo: nós queremos Barrabás. E aí o que é que Jesus fez? Já que você quer Barrabás, então morra com Barrabás. Não. Jesus olhou para o Pai e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Eu quero encerrar nessa noite dizendo algumas coisas para vocês. É tão claro isso, é tão forte isso, que nos versículos posteriores, para ser mais específico, no 46 e 47, Jesus dá um exemplo de que quando nós reagimos com a nossa natureza, nós somos comparados com os publicanos e com os gentios. Talvez você não saiba o que é isso, mas Jesus estava dizendo assim: olha, vocês estão se comparando com a pior classe que existe, se vocês se compararem e se comportarem dessa forma. Mas eu tenho uma proposta diferente para vocês. A aplicação do versículo de número 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai. O que Jesus estava dizendo? Assuma a sua identidade em Deus. Assuma a sua identidade em Deus. Assuma a sua identidade em Deus. Pastor, mas eu sou assim mesmo, eu vim de lá onde que a gente risca a faca, eu sou bravo, eu sou brava mesmo, eu não levo desaforo para casa, eu estou cansado, a minha vida foi só sofrimento.
Assuma a sua identidade em Deus. Pastor, mas eu sofri muitas agressões na minha infância. Meu pai era muito cruel, a minha mãe era muito cruel. Eu estou reproduzindo o bocejo dele. Não, assuma a sua identidade em Deus. Pastor, a gente aprendeu que aqui em casa é só no grito, é só no palavrão. Não, assuma a sua identidade em Deus. Pastor, nós aprendemos assim, mexeu com um, mexeu com todos. Não, assuma a sua identidade em Deus. Pastor, eu entendi desde pequeno que a gente não leva desaforo para casa. Não, assuma a sua identidade em Deus. De pé, por favor. Amar não é só quem eu gosto. Eu preciso também amar quem não merece. Eu preciso também amar quem me aborrece. Eu preciso também amar aquelas pessoas que você estendeu as mãos e depois ela bateu a porta da ingratidão. Eu preciso amar também, sem permitir que os meus inimigos e que os meus adversários decidam como eu vou reagir. Você não pode deixar essa pessoa tirar a sua paz. Você não pode deixar essa pessoa roubar a sua alegria. Você não pode permitir que essa pessoa mexa com as suas emoções. Você não pode permitir que esse adversário transforme você em quem ele é. Assuma de uma vez por todas a sua identidade em Deus. Eu não vou permitir que os meus inimigos me transformem em quem eles são. É isso que Jesus está nos ensinando. Amar é ter a natureza de Deus impressa em nós, independente daquilo que as pessoas nos fazem. Amar é você não alterar quem você é naquilo que alguém faz por você. Você tem o poder de escolher. Você pode orar hoje, e pedindo para Deus: Deus, eu preciso assumir a identidade que o Senhor tem para mim. Eu não vou mais deixar que a minha identidade seja definida por alguém que me aborrece, por alguém que me persegue, por alguém que é injusto, por alguém que é corrupto. Não vou mais. Por alguém que é mal educado, por alguém que é grosso, por alguém que é intolerante. Você tem a sua identidade em Deus. Então assuma nessa noite de uma vez por todas: eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Eu vou andar como Jesus anda, eu vou reagir como Jesus reage, eu vou falar como Jesus falava. Eu preciso assumir a minha identidade em Deus. Sabe aquele seu familiar que te irrita, que você não suporta, que você já deixou até o grupo da família algumas vezes porque você não tolera? Não deixe ele mudar a sua essência. Não deixe ela transformar a sua identidade. Não permita que as coisas que as pessoas nos façam mudam a nossa essência. Você vai entregar aquilo que você tem. Se você tem a presença do Espírito Santo, você vai entregar o fruto do Espírito. Quero orar por você nessa noite. Aqueles que quiserem, venham receber, que a gente vai encerrar o culto. Tem alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida para Jesus? Se tiver, por favor, sinalize assim para mim: eu quero entregar a minha vida para Jesus. Alguém nessa noite para Cristo? Alguém nessa noite para Cristo? O que Jesus estava dizendo era isso para os seus ouvintes: assuma a sua identidade de filho.
Assuma a sua identidade em Deus. Não deixe que os seus inimigos, que as lutas, que as adversidades transforme você, mude você. Não é porque o inimigo está bocejando que você vai bocejar também. Não é porque estão te ofendendo que você vai ofender também. Não é porque estão te agredindo que você vai agredir também. Não é porque estão falando de você porque você vai falar também. Não, Jesus não está dizendo isso. Jesus está ensinando para nós: assuma a sua identidade em Deus. Querido Deus, eu quero te agradecer, porque finalizamos aqui, Senhor, a ministração da Tua palavra. Senhor, que o Teu Santo Espírito toque nos nossos corações. A nossa vida, ela é decidida pelo Senhor. As nossas ações e reações, elas são decididas pela Tua palavra, Senhor. A minha identidade é definida pelo Senhor. Não deixa, Senhor, que os nossos inimigos, não deixa, Senhor, que os nossos adversários manipulem as nossas reações, movimente as nossas emoções. Senhor, procura desestabilizar nossa mente, Pai, mas que a Tua palavra, Senhor, nos blinde nesta noite, de nós olharmos para o mal e desejarmos reproduzir, Senhor. Que esse bocejo de Satanás, que esse bocejo do pecado não seja reproduzido pelas nossas vidas, mas que a Tua boa palavra, Senhor, mude completamente o nosso interior. Que a Tua boa palavra mude as nossas atitudes, que nós possamos viver diariamente, verdadeiramente o Evangelho de Jesus Cristo. Senhor, nos ajude, Senhor. Meu Deus, se houver algum comportamento herdado, Senhor, por uma educação deficitária, por uma educação cheia de limitação, por uma educação cheia de conceitos errados, contrário à Tua palavra, mostre-nos nessa noite, porque às vezes os nossos pais, Senhor, por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, nos ensinou a reagirmos de forma agressiva, nos ensinou a reagir de forma violenta, nos ensinou a reagir, Senhor, meu Deus, tirando satisfação, mas a Tua palavra é diferente. Nos educa nesta noite pelo poder do Teu Espírito Santo, nos transforme nesta noite pela ação do Teu Espírito Santo. Muda, Senhor, o nosso ser, muda, Senhor, a nossa alma, muda, Senhor, os nossos conceitos errados a respeito do amor, e transforme a nossa vida de uma vez por todas. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Repitam por favor comigo: que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre a minha vida, sobre a minha família e sobre todo o povo de Deus. E todos juntos nós vamos concordar dizendo amém. Aqui à minha direita